A declaração ministerial dos países dos BRICS chega na reta final para ser referendada durante a reunião de cúpula do Bloco Político-Econômico prevista para acontecer em julho, no Rio de Janeiro. Nesse segundo encontro presencial, realizado hoje em Brasília, entraram na pauta certificação eletrônica, recuperação de solo degradado, sustentabilidade e outros temas estratégicos ao setor produtivo. O ponto alto foi a reunião ministerial desta quinta-feira no Ministério das Relações Exteriores, com ministros e vice-ministros da Agricultura dos 11 países que integram esse bloco político-econômico: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que foram os primeiros a integrarem o bloco, além de Indonésia, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, é hora de unir forças. Ter a oportunidade de fazer um debate neste bloco dos BRICS, que representa mais de 54% da população mundial, que representa uma nova força econômica estruturada, é um privilégio do Brasil receber esses ministros. Na pauta entre ministros e vice-ministros, destaque para combate à fome, recuperação do solo, certificação eletrônica, além da sustentabilidade da produção agropecuária. Para a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, os países dos BRICS se complementam. E os desafios também são muito próximos. A gente está falando sobre a questão da manutenção da segurança alimentar de grandes populações, né, desses países que compõem os BRICS. Estamos falando do desafio de lidar com eventos climáticos extremos que cada vez mais afetam as safras, afetam as lavouras e que, por isso, precisam de mais tecnologia, mais pesquisa para que a agricultura se torne cada vez mais resiliente. Apesar de não ser o foco do encontro, a guerra tarifária que envolve Estados Unidos e China acabou vindo à tona. Ao contrário de debater os impactos do tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump, as vantagens que isso poderá trazer para essas nações saíram na frente. Sobre uma possível visita da comitiva dos chineses que está no Brasil a algumas plantas frigoríficas, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que isso já era esperado desde quando o governo brasileiro já vinha nas tratativas, na ampliação de mercados e também na abertura de novas relações bilaterais, a exemplo da China, Japão e também Vietnã. Sobre infraestrutura e logística, o ministro disse que esse assunto vem sendo tratado para atrair novos investimentos com esses países integrantes dos BRICS. A nossa equipe está falando com a embaixada japonesa, que foi parte do acordo firmado pelo presidente Lula no Japão na última viagem, que eles viriam fazer as inspeções nas plantas frigoríficas brasileiras. Há o pleito do Irã para que também se crie uma rota dedicada de navios, uma rota entre portos brasileiros e do Irã, para que eles se oferecem como um player, um hub logístico para o Oriente Médio, é importante, assim como os outros países do Oriente Médio, assim como China, assim como a Índia também está fazendo, e investimentos recíprocos. Em meio ao tarifaço de Donald Trump, como a gente viu, os BRICS querem ampliar a cooperação nas áreas agrícola e comercial. Então vamos acionar o nosso comentarista, o Miguel Daúde, para tratar deste tema. Boa noite, amigo. Essa reunião do grupo de países de mercado emergente acontece, Daúde, na hora certa? Quais as perspectivas que o Brasil tem para conquistar novos mercados e diversificar, as nossas exportações? Uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, João. Boa noite a todos. João, coincidentemente, sim, porque essa reunião já estava marcada há muito tempo. O Brasil ele está na presidência dos BRICS e ela realmente veio no momento em que os Estados Unidos estão impondo ao mundo o tarifaço, que está provocando um descontentamento muito grande. Os BRICS, João, provavelmente começa a assustar o governo americano. Por quê? Como o ministro disse, 50% da população do planeta está nesse grupo de 11 países, que hoje compõem os países emergentes. Esses países
grande parte da população é uma população que ainda vão ascender para o consumo, né? Vão subir para o consumo, em decorrência de que você tem a China, você tem a Índia, são países populosos que buscam, alguns países da Ásia que buscam o desenvolvimento. E quando você olha o futuro, você vê que o único país, né, do planeta que tem condições de atender pelo menos 50% da demanda de alimentos, que nas próximas 2 décadas pode dobrar, né, por consumo, em decorrência exatamente desse desenvolvimento, o Brasil é o único que tem condições de atender 50% dessa demanda. Por quê? Nós temos muitas terras, nós temos 170 milhões de hectares de terras degradadas que podem ser recuperadas, e inclusive, um dos assuntos que os BRICS estão tratando, que é a recuperação de terras. Nós temos aí também, né, várias safras, 3 safras, né? Nós temos muita energia solar, que transforma tudo isso, né, um continente, transforma em biomassa em proteína animal, proteína vegetal, energia. Então, o Brasil tem uma posição muito cômoda nisso, né, de poder atender. Mas, por outro lado, o ministro coloca, nós estamos tratando de investimentos, né? Claro, porque hoje quase 130 milhões da nossa safra de grãos, elas ficam em cima de caminhões, né, para poder ser transportadas, que nós não temos armazéns, nós não temos ferrovias. Estão aí tratando essas rotas, né, de navegação, agora uma com a China, que vai vai chegar no sul da China, sem ter que passar pelo Canal de Panamá, que vai simplificar muito. Tem essa ferrovia que vai sair no porto da China, lá no Peru. Então, o Brasil precisa disso, né? Então, os BRICS, eles começam a assustar os Estados Unidos. Por quê? Porque o mundo vai criando independência da maior economia. E, consequentemente, ali não foi discutido a questão do dólar. Você pode negociar, não em dólar, você pode não criar uma moeda, mas você pode negociar na mesma moeda dos países. Então, essa reunião, sem dúvida nenhuma, ela dá ao Brasil uma grande oportunidade. Agora, a preocupação é isso que a gente vê no Brasil, né? O Brasil caminha para o abismo fiscal, né? Agora, o Congresso está preocupado com o quê? Com outra coisa, né? Com emendas, né? Emendas é um negócio ali que não deixa com a emenda, né? Nós não vamos ter mais dinheiro nem para as despesas discricionárias daqui 3, 4 anos. Olha que ponto nós estamos chegando. Então, de que adianta toda essa oportunidade que nós temos quando o governo populista, né, que agora deu energia de graça, mais 60 milhões de brasileiros não têm energia de graça, é tudo de graça. Agora, quem paga essa conta é o roubo público, o endividamento. Só que chega uma hora que o credor, né, vai dizer, peraí, cara, você não vai pagar essa conta. Então é isso, João. A gente tem a boa notícia que mostra a capacidade do Brasil em produzir alimentos, e a má notícia é a mediocridade que a gente tem na gestão do Brasil. É oportunidade, né, Daúde, mas a gente tem que saber aproveitar, né? Exatamente. Agora, como é que nós vamos fazer? No gogó, você não aproveita, né? Se ou você investe, você cria condições para isso, ou você não consegue. Mas eu tenho esperança no Brasil, que o Brasil, sem dúvida nenhuma, vai chegar uma hora que vai cair a ficha dos responsáveis, né? E eles vão criar um plano de nação para o Brasil, aí o Brasil vai deslanchar. Mas, infelizmente, nós temos que criar um plano de pessoas competentes dentro do Brasil, políticos principalmente, para fazer o Brasil crescer e atender toda essa demanda de alimentos que nós temos pela frente. Tá certo, Daúde. Queria agradecer a sua participação aqui no RN. Um abraço, bom feriado.